Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. A maioria de nós estamos estudando o livro de Josué. E logo no início, a gente se depara com a substituição de Moisés por Josué. E as primeiras palavras de orientação dadas por Deus a Josué. Talvez Josué nunca imaginou ser o líder do povo de Deus, e muito menos substituir alguém tão especial e querido como Moisés. Era uma responsabilidade muito grande. O povo estava na entrada da Terra Prometida. Agora a missão de Josué era entrar, tomar posse e dividir a terra entre as tribos de Israel. A promessa era certa. Canaã era do povo de Deus. Não importa a promessa que Deus te faça. Para que você tome posse, você precisa ser forte e corajoso. O que Deus preparou para você é algo muito grande. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Se por um momento a gente conseguisse ver o que Deus preparou para nós, certamente nós correríamos para alcançar estas promessas. A gente tem apenas uma pálida noção daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós somos herdeiros de promessas grandiosas. Poderíamos estar vivendo o extraordinário da vida. Mas, para isso, precisamos ser fortes e corajosos. Como Josué, que viu a terra prometida, viu os gigantes que lá moravam, viu os grandes exércitos fortemente armados e mesmo assim voltou animado, certo que Deus lhes daria aquela boa terra. Mas precisamos ser fortes e corajosos para enfrentar o nosso povo muito mais do que os desconhecidos ou os inimigos. Muitas vezes as pessoas que vão nos paralisar são as que nós mais amamos e são aquelas que estão próximos a nós. O inimigo já está tremendo porque ele sabe quem é o nosso Deus. E ele sabe que você pode alcançar tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Mas o nosso povo, esses são os mais usados pelo inimigo para nos parar. O povo tremeu diante do relato dos 10 espias que colocaram a impossibilidade diante das promessas do Senhor. Isso mesmo, o povo de Deus tremeu. Esqueceram de tudo que Deus tinha feito até aquele dia. E toda aquela multidão voltou para o deserto por conta da incredulidade. Até mesmo o animado Josué teve que pagar pela incredulidade da maioria. Muitas vezes nós estamos pagando o preço da nossa família não crer, da nossa família não ter aceitado as promessas do Senhor. Estamos pagando o preço de uma igreja que não quis avançar. Estamos pagando o preço até mesmo no nosso trabalho, que a maioria não quis aceitar aquela proposta, aquela promoção. Então, muitas vezes,
nós paramos porque a maioria nos condiciona a isso. E nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que nos cercam. Nós temos que ter muito cuidado com as parcerias que nós fazemos. Nós temos que ter muito cuidado com quem a gente faz sociedade, tanto em amizades como casamentos e até mesmo empresas. Porque tem muitas pessoas que nos param e essas pessoas não estão dentro do sonho de Deus para nós. Quando Deus pensou naquela promessa para você, essas pessoas não estavam inclusas. E pelo contrário, elas estão atrapalhando muitas vezes. Ou você terá que ter argumentos muito fortes para animar toda essa turma e dizer, não, nós vamos conseguir. Vamos lá, vamos nos juntar, cada um faz sua parte e nós vamos tomar posse de tudo que Deus nos prometeu. Agora, como novo líder de Israel, Deus lembra a Josué, a primeira coisa que Deus faz é lembrar a Josué que ele precisa ser forte e corajoso. Pois aquele povo vai tentar desanimá-lo, vai colocar medo nele. E a maioria pode novamente voltar para o deserto. E Josué já não quer mais voltar para o deserto. E por isso Josué se levanta como alguém destemido, ousado, para tomar posse daquilo que o Senhor lhe prometeu. Quantas promessas você já perdeu de viver por conta de pessoas próximas que te atrapalharam? Quantos conselhos errados você recebeu de pessoas próximas para te parar? Você sabia que o inimigo usa as pessoas que você ama para te fazer desistir de uma vida incrível? Infelizmente, isso acontece porque essas pessoas têm uma influência muito grande na tua vida. Então, se o inimigo quer te parar, ele vai usar as pessoas que mais você ama. E vai colocar nelas conselhos tortos, vai colocar nelas o desânimo, o pessimismo, para fazer com que você pare junto com elas e fique vivendo a mesmice naquele deserto. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo, Josué, seja forte e corajoso. Continue fazendo o que Moisés fazia. Mesmo que as críticas venham, continua avançando. E eu te farei bem-sucedido. Enquanto você permitir que o medo te paralise, você vai viver no deserto, na escassez, no exílio, vendo todo mundo vencer, vendo todo mundo tomar posse e você ali paralisado, vendo suas promessas de longe. Vamos mudar essa história? Como Josué e Caleb, vamos viver com um outro espírito, diferente do que a maioria vive, e vamos avançar e tomar posse das promessas que Deus nos fez, e vamos chamar à existência aquilo que Ele nos prometeu? Vamos fazer isso? Vamos tapar os ouvidos para as críticas? Vamos parar de consultar pessoas que não agregam nada na nossa vida? Por que saber da opinião de tantas pessoas que não vão contigo? De pessoas que só querem te parar? Por que você pede tanto conselhos a pessoas erradas? Por que você não consulta o teu Deus? E se Ele disser avança, você avança. Se Ele disser para, você para. A palavra de Deus diz que a gente não tem mais necessidade de consultar ninguém, porque nós temos a unção do Espírito Santo e Ele vai nos orientar e vai nos dizer qual é o caminho. Ele que sabe dos planos que Deus tem a nosso respeito e Ele pode nos guiar para realizar as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E, no entanto, a gente fica
consultando pessoas carnais sobre algo espiritual. E por isso que a gente toma tantas decisões erradas, e por isso a nossa vida é uma vida de arrependimento, é uma vida de si. Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse ouvido os meus pais, se eu tivesse assinado aquele contrato, se eu tivesse enfrentado aquela promoção, se eu tivesse aceitado aquela nova proposta de trabalho, mas todo mundo disse que era melhor eu ficar no meu lugar, era melhor ter algo seguro do que enfrentar algo novo. Porque fulano disse que é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Pessoas medrosas dando conselho para nós e nós aceitamos. Enquanto nosso Deus está nos impulsionando a vivermos o extraordinário. Você imagina se o povo de Israel tivesse obedecido ao Senhor, eles seriam a maior nação da terra. No entanto, hoje eles estão espremidos no meio de seus inimigos, vivendo dias difíceis e também sendo horrivelmente difíceis para outras pessoas, fazendo coisas terríveis também, porque não estão agindo segundo a vontade de Deus. Queridos, nós perdemos de ser uma grande nação, nós perdemos de viver o extraordinário, porque nós não somos fortes nem corajosos. E por isso nós preferimos viver das migalhas que caem da mesa. E Deus nos convidou o tempo todo para sentarmos à mesa. Ele preparou uma mesa na presença dos nossos inimigos e o nosso cálice transborda. Mas, no entanto, a gente troca essa mesa e a gente prefere viver das migalhas. O que Deus preparou para nós é algo muito grande. Mas, para que a gente tome posse disso, nós precisamos ser fortes e corajosos. Eu repeti bastante essa frase porque eu quero que ela fique inculcada na tua cabeça hoje. E eu quero que em tudo que você for fazer hoje, você se lembre: eu preciso ser forte e corajoso. Diante das decisões que você precisa tomar hoje, eu quero que essa frase venha à tua memória. Eu preciso ser forte e corajoso, senão eu não vou conseguir dar um passo. Senão eu não vou conseguir pegar aquilo que Deus tem para mim. Senão eu não vou conseguir chamar à existência coisas que o Senhor já prometeu para mim. Por isso, eu vou te dizer mais uma vez: seja forte e corajoso. E eu vou orar para que você tenha essa força e essa coragem que vem do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos porque assim como o Senhor tinha planos extraordinários para o povo de Israel, o Senhor ainda hoje tem planos enormes para o teu povo. O Senhor tem ido à frente, tem vencido os nossos inimigos, tem conquistado aquilo que é nosso para nos entregar. É o Senhor que vai adiante, é o Senhor que luta as nossas lutas, é o Senhor que vence por nós. O povo de Israel estava com medo porque eles estavam pensando que eles iam enfrentar aquele povo forte. Mas em todas as promessas o Senhor disse que era o Senhor que daria aquela herança para eles. Queremos que o Senhor nos faça fortes e corajosos, para que a gente não tenha medo do que pode acontecer com algumas decisões que vamos tomar. Nós não queremos viver uma vida de arrependimento, de ter perdido grandes oportunidades, de termos crescido em vários ambientes de trabalho e até mesmo posições que nós precisávamos ter alcançado porque seriam importantes para o teu povo. No entanto, a gente, na nossa timidez, na nossa pequenez, nós paramos e observamos de longe as promessas que o Senhor tem para nós. E como uma criança que está aprendendo a andar, o Senhor está diante de nós, mostrando a promessa e chamando para que a gente venha pegar. E, no entanto, dando passos trôpegos e quase que caindo, a gente muitas vezes senta no chão e desiste, chora e pensa que não vai conseguir. Mas o Deus que nos oferece essa promessa é o Deus que nos faz forte e é o Deus que nos dá todos os meios para que a gente tome posse daquilo
que o Senhor preparou para nós, porque o Senhor sabe da nossa capacidade e o Senhor sabe que isso será bom para nós e para as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fortes e corajosos ao ponto de não escutarmos o que as pessoas de forma negativa têm para nos dizer. Que a gente consulte apenas a Tua palavra, como o Senhor diz nesse versículo. Assim como Moisés, nós precisamos ser orientados por Tua palavra para sermos bem-sucedidos. Que nós continuemos neste caminho dos heróis da fé. Que nós continuemos com esse espírito animado de Josué, de Caleb e de Moisés, crendo que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor é poderoso para nos dar. Dá-nos a Tua paz nesse novo dia. Enche-nos da Tua força e da coragem que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.